O capítulo 1 de Gênesis continua com o relato da criação. Desde a luz, as estrelas, a terra, a divisão da terra, os animais, as árvores, a divisão do mar e da terra, as águas de baixo e as águas de cima. Mas no verso 26 e no verso 27, a Bíblia apresenta o momento culminante da criação de Deus. Veja lá, verso 26 de Gênesis 1. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, Deus, a divindade toda. Façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos fazer o homem. Mas como vai ser esse homem? Quais vão ser as características desse homem? Ele vai ser semelhante a nós. Ele vai ser semelhante a Deus. A sua imagem. Como vai ser a imagem desse homem? Como ele vai ser? Ele vai ser a nossa imagem, como diz lá no verso 27. Assim criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Veja, irmãos, a Bíblia fala homem, homem, mas nós estamos falando do ser humano, e o ser humano é constituído, os seres humanos são constituídos de homens e mulheres. Homens e mulheres é que constituem, que formam o conjunto dos seres humanos. Mas ainda vamos chegar mais firme nesse ponto. Mas o que queria dizer isso, irmãos, a imagem de Deus? Primeiro, irmãos, a imagem de Deus seria uma semelhança externa, uma semelhança física, uma semelhança corpórea de Deus. Deus é espírito, mas quando ele criou o homem, ele criou a sua semelhança corpórea. Essa era a semelhança. Mas ainda agora, e fundamental, uma semelhança de caráter, semelhantes ao caráter de Deus, mas ainda semelhante na capacidade mental, na capacidade espiritual, na capacidade moral. Mas veja, irmãos, a Bíblia diz assim: vamos fazer o homem à nossa semelhança. A Bíblia nunca diz assim: vamos fazer o homem igual a nós. Semelhança não é igualdade, irmãos. Semelhança você guarda as características, mas você não é igual, você não é idêntico. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua semelhança. O homem é criatura, o homem não é criador. O homem não é igual a Deus, o ser humano não é igual a Deus. Mas também, irmãos, ele não é igual aos animais. Quando você vê a teoria da evolução das espécies, o homem é simplesmente mais um animal superior. Quando você vê a criação, conforme a Bíblia narra, irmãos, o homem é um ser especial. Ele não é Deus, mas ele também não é igual aos animais. Nós somos diferentes de Deus, irmãos, mas nós também somos diferentes, muito diferentes dos animais. Deus criou homem e mulher. O que era a imagem de Deus, irmãos? O par é a imagem de Deus. A imagem de Deus não dá para ser somente um homem do sexo masculino, do gênero masculino, ou a mulher do gênero feminino. Esse conjunto, esse par, era dotado de capacidade mental, de raciocínio, de escolha, de arbítrio. Não era como os animais movidos pelo instinto. Os animais movem-se pelo instinto. Os animais não têm raciocínio. Os animais não têm a capacidade de apreciar o belo, por exemplo. Mas os seres humanos foram dotados dessa capacidade. Por quê, irmãos? Porque quando o Senhor Deus criou os seres semelhantes a Ele, era para que houvesse um relacionamento entre eles. E esse relacionamento, irmãos, tinha que se dar intelectualmente, tinha que se dar espiritualmente, tinha que se dar esteticamente. Homens tinham que apreciar, homens e mulheres tinham que apreciar a beleza, assim como Deus aprecia, assim como Deus é o autor da beleza.
E quando nós olhamos esse mundo, irmãos, ainda tão estragado por causa do pecado, a gente ainda encontra lugares, a gente encontra paisagens tão belas que mostram que Deus tinha uma preocupação estética, uma preocupação com a qualidade estética desse mundo. Mas eu quero voltar, irmãos, no verso agora no capítulo 2, verso 18, que diz assim, 2:18. Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Homem sozinho não dava certo, irmãos, homem sozinho não era a humanidade. Homem sozinho faltava mulher. E muitos críticos da Bíblia, irmãos, dizem que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia sempre deixou de segundo plano a mulher. Mas se nós olharmos na criação, irmãos, nós vamos ver esse mesmo verso, irmãos, que acabamos de ler, Gênesis 2:18, em diversas traduções, em diversas versões, ele se refere à mulher da seguinte maneira, irmãos, que ajude como se fosse a sua outra metade, uma adjutora adequada, que auxilie e corresponda, uma adjutora que esteja diante dele, que ajude e complete, uma auxiliadora que seja idônea. Na criação do homem e na criação da mulher, o Senhor deu o mesmo status da mulher do que ao homem. Lhe correspondesse, não é que lhe servisse, mas que lhe correspondesse, que fosse correspondente a ele, que fosse igual, que tivesse o mesmo status. A imagem de Deus, irmãos, na criação, a imagem de Deus nos seres humanos era composta de homem e mulher. Hoje fala-se muito em igualdade de gênero, não é? Por conta da história, irmãos, as mulheres foram sempre subjugadas, as mulheres foram violentadas, as mulheres foram foram tidas como inferiores, até há muito pouco tempo atrás, até hoje. Quantos feminicídios que a gente vê, mas por quê? Porque a mulher é considerada como um objeto, é considerada como uma empregada doméstica, é considerada inferior intelectualmente. E hoje, irmãos, fala-se muito em igualdade de gênero. E nós, crentes, devemos defender bastante a igualdade de gênero. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós não é novidade nenhuma. Na criação, o Senhor Deus fez homem e mulher iguais. Fez a humanidade composta de homens e mulheres. Desde o princípio, a igualdade de gênero estava no plano de Deus. Nós, irmãos, somos feitos à imagem de Deus. Nós não somos deuses. Nós não somos pequenos deuses. Nós somos criaturas de Deus. Mas nós também não somos animais superiores, irmãos. Nós somos criaturas de Deus, seres humanos, não somos animais. E temos que cuidar, irmãos, porque especialmente agora, com a volta da valorização da natureza, das coisas da natureza, muitas vezes se colocam os animais acima do homem, ou em igualdade ao homem, ou até se diz que os homens são piores que os animais, muitas vezes mesmo. O comportamento de homens pecadores é pior do que de muitos animais, quem sabe da maioria dos animais. Mas nós, irmãos, somos filhos de Deus, feitos à sua imagem, e devemos honrar essa imagem. Devemos fazer com que a nossa imagem, a nossa postura, o nosso comportamento represente aquele que nos criou. E aquele que nos criou é o Senhor Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Criador.